Pronto. Então, agora, boa noite a todos e a todas. Meu nome é César Murim, sou atual diretor de defesa profissional da Associação Banho de Medicina. E a gente está aqui em um projeto novo da ABM, dessa live, já essa é a terceira live, em que é a ABM e sua saúde. Onde nesse horário a gente vai ouvir vários especialistas de todas as áreas de medicina e vamos tirar dúvidas sobre o problema de saúde que mais aflige a população. Por isso, quem estiver assistindo essa live, elas podem mandar perguntas que a gente vai tentar responder aqui mesmo na live, e o que não conseguir responder aqui, as perguntas com a resposta vão estar no site da ABM, em que o site é www.abmnet.org.br. Lembrando também que a Associação Baiana de Medicina está com mais um canal de comunicação. Nós já ativamos nosso canal no perfil no YouTube, onde estamos sendo publicados todas essas lives e mais outros conteúdos. Então é importante que todo mundo se inscreva, certo? E curta nossos vídeos, que é bastante importante. Bom, para começar, hoje o tema, como já foi anunciado, é endometriose e miomas. E para isso, chamamos aqui o meu amigo, que é o Dr. Carlos Augusto Pires Costa Lino, mais conhecido como Dr. Carlos Lino. Ele é ginecologista e obstetra, é vice-presidente da FEBRASCO, Região Nordeste. A FEBRASCO é a Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia. É ex-presidente da SOGIBA, que é a Associação de Obstetrícia e Ginecologia da Bahia. Também é membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Endometriose. É especialista em endometriose e cirurgia minimamente invasiva e é atual diretor científico e adjunto da ABM. Boa noite, Carlos Lino. E vamos à nossa primeira pergunta para começar. Em relação ao nosso tema, que já é principal. Doutor Carlos, o que é endometriose e como suspeitar e buscar o diagnóstico da endometriose? Oi, Cezinha, prazer estar contigo, né? Falar com um amigo é sempre melhor do que falar com um inimigo, então, assim, você é um amigo querido, né? Não tinha convivido tanto contigo, agora na BM a gente teve uma convivência mais próxima. Agradecer a BM, né, pelo convite da gente estar participando aqui dessa live. Eu acho que é uma oportunidade, assim, de tentar transmitir conhecimento e agregar conhecimento, isso é muito importante. Então, parabéns à BM pela iniciativa, obrigado a você pelo convite. Endometriose, assim, ó, é interessante hoje a gente falar da endometriose, porque durante muito tempo foi uma doença muito desconhecida, se conhecia muito pouco da doença. E aí se começou a estudar mais essa patologia, buscar mais um entendimento dela, e hoje seguramente é uma das patologias assim, mais estudadas na ginecologia, eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? A endometriose hoje tem uma Sociedade Brasileira de Endometriose, tem as sociedades mundiais que estudam endometriose. A FEBRASCO, como você falou aí, tem uma comissão nacional especializada em endometriose. Então, é uma patologia muito estudada. E a gente passou a conhecer mais a doença e, portanto, aumentou a possibilidade diagnóstica da doença. Eu digo sempre assim, ó, eu acho que a endometriose tem dois momentos. Tem um momento antes da melhoria dos exames de imagem para diagnóstico e depois que se conseguiu essa capacidade de diagnóstico de imagem. O diagnóstico da doença é muito importante se buscar, porque ainda é muito demorado, somente aqui no Brasil, a gente leva em torno de 7 a 10 anos para ter um diagnóstico definitivo e efetivo da doença, e é muito importante você buscar o diagnóstico, você entender a doença. Hoje a gente consegue ter esse entendimento, isso passa muito pelo que os exames de imagem passaram a mostrar para a gente, né? Então, o que a gente sabe hoje é que assim, a gente tem uma possibilidade de buscar o diagnóstico clinicamente. É uma doença que o que mais chama a atenção é a dor. Geralmente é uma dor muito ligada ao ciclo menstrual. Então, aquela jovenzinha que vem com muita cólica, muita dor, a mãe vai ao pediatra, vai ao ginecologista, vai na emergência. Essa paciente que começa a evoluir com muita cólica, com muita dismenorreia, seguramente precisa ser pensado na possibilidade de endometriose. E aí, clinicamente, a gente tem essa suspeita e vai buscar um diagnóstico. E por que é tão importante o diagnóstico? Porque aquele primeiro diagnóstico vai servir de parâmetro para você definir a condução daquele tratamento, daquele acompanhamento. Até alguns anos atrás, para um diagnóstico de endometriose, se a gente colocava assim, que a gente precisava de uma laparoscopia, uma cirurgia com anestesia geral, entubar,
e colher o material para anatopatológico. Hoje a gente, com exame de imagem bem feito, realizado por um profissional experiente, capacitado, a gente tem a possibilidade de identificar a doença. E a partir daí, você vai saber de que doença se trata. Porque é uma coisa curiosa, apesar de ser uma doença, uma prevalência importante, né? A gente tem em torno aqui de 6, 7 milhões de mulheres no Brasil com endometriose, ela diverge muito no diagnóstico. Então, assim, eu preciso entender naquela paciente que está na minha frente de que doença se trata. Porque, assim, do ponto de vista didático, eu separo a doença em uma doença superficial ou peritoneal, doença de ovário e doença profunda. Mas nesse contexto, eu tenho uma série de variações ali, né? Então, eu posso ter uma jovenzinha que tem uma doença superficial e ela passa a vida inteira com a doença superficial. E eu posso ter, eu já tive paciente de 24 anos com indicação de fazer uma retinoidectomia, tirar uma parte do intestino dela. Então, por que naquela jovenzinha de 24 anos tinha uma doença tão agressiva e eu posso ter numa paciente de seus 44 anos uma doença superficial? Isso a gente não sabe ainda. O fato é assim, eu preciso entender a doença paciente por paciente. Isso o exame de imagem me ajuda demais, porque hoje, com o exame de imagem adequado, bem realizado, com um profissional experiente, eu posso identificar de que doença se trata. Eu estou falando de quê aqui? Né? Então, se eu identifiquei essa doença aos 18 anos, por exemplo, e era uma doença superficial, e aos 28, 29 eu já tenho uma infiltração de intestino, de bexiga, de apêndice, o que seja, eu sei que aquela doença tem um comportamento agressivo, né? Então, mas se eu identifiquei lá aos 24, uma doença retrocervical pequena, e aos 38 continua assim, eu sei que aquilo é uma paciente que eu tenho mais liberdade de manipular, porque ela não tem uma doença tão agressiva. Então, o diagnóstico é fundamental, buscar esse diagnóstico, né? Então, é preciso que o ginecologista se interesse na busca do diagnóstico, na identificação de que doença se trata. A partir daí, ele vai definir o tratamento. A gente está falando de uma patologia de controle clínico com indicações cirúrgicas. Então, eu preciso conhecer a doença, saber de que doença se trata e saber ali se aquilo é um controle clínico que está precisando ou se eu preciso ali, além do controle clínico, indicar uma cirurgia. Então, o diagnóstico é fundamental, né? O ginecologista precisa buscar esse diagnóstico para, a partir daí, ele definir a sequência toda e acompanhamento que deve ser realizado. Eu achei o número, para você pega na população brasileira, é muito alto, realmente. Então, a doença tem uma prevalência muito grande. Muito grande. Muito grande. O que você falou foi de 6 mil. Quantos milhões você falou? 6, 7 milhões. A gente 6, tem no 7 Brasil milhões. hoje, na população. Realmente é muito grande. E a gente, já que está falando de diagnóstico, é importante fazer o diagnóstico. E aí eu vou falar um pouco também na prevenção. Você tem alguma coisa que a gente pode fazer na prevenção para endometriose? Essa pergunta é interessante, porque assim, o que é importante é você pensar na doença, ou seja, o ginecologista precisa pensar na doença. A partir do momento que ele pensa na doença, ele busca o diagnóstico. Então, assim, a prevenção exatamente, eu não tenho uma situação assim que eu digo, eu posso fazer tal, criar tal situação, e essa paciente não vai ter doença. O que a gente sabe concretamente é assim, nós não temos hoje uma evidência do comportamento da doença, né? Então, para eu saber o comportamento, eu tenho que acompanhar, eu tenho que entender a doença daquela paciente, a partir dali eu entender aquele comportamento e acompanhar. Então, prevenção de uma doença crônica, o que a gente poderia dizer de prevenção é o quê? É você mudar hábitos de vida, né? Mudança de hábito de vida é muito interessante em qualquer circunstância, quando muda para melhor, obviamente. Então, quem pratica atividade física, ela tem uma produção maior de endorfina, quem tem um controle nutricional adequado, essa paciente evitar alimentos inflamatórios, já que a gente está falando de uma doença inflamatória, de priorizar alimentos anti-inflamatórios. Então, assim, a parte nutricional, a atividade física, ajuda você a conviver melhor com a doença inflamatória e ajuda você a viver melhor. E, obviamente, se você, né, tem uma doença inflamatória, isso te ajuda a prevenir sintomas da doença. Então, é muito importante ficar claro, nós não temos hoje uma evidência de controle de doença, né? Nem com a cirurgia. Então, assim, hoje alguns grupos evoluíram tanto na abordagem cirúrgica, que é quando eu considero que eu fiz uma cirurgia muito boa, que eu ressequei todas as lesões e tudo mais, eu posso até considerar que eu tratei a doença, né? E em uma boa parte das mulheres eu tratei definitivamente.
Mas em algumas aquela doença vai voltar, e eu não sei em qual eu tenho que acompanhar todas, entendeu? Então, assim, a prevenção é mudar hábito e você vai conviver melhor no controle de sintoma da doença. Isso não te dá uma garantia de controle de doença. A gente não tem como, não tem essa evidência hoje de controle de doença, entendeu? Então, a gente tem evidência clara de controle de sintoma e essas mudanças de hábito nos ajudam realmente no controle do sintoma da doença. Então, vamos falar um pouco, quais seriam esses sintomas que a gente pode suspeitar de um paciente de endometriose e se ela tem alguma relação também com a idade do paciente? Boa, essa é importante, assim. O que chama atenção na doença, né, o principal sintoma, o sintoma inicial da doença é o que eu falei, é a dor ligada ao ciclo menstrual, é chamada dismenorreia. Então, é a primeira chavinha que desperta assim, ó, vamos pensar aqui na doença. Então, é uma doença que inicia geralmente com a dismenorreia, lá na adolescência, né? E aquilo pode evoluir para uma dor mais permanente, mais constante, a partir do momento que essa paciente passa a ter relação sexual. Algumas delas podem desenvolver o que nós chamamos de dispareunia, que é dor na relação sexual. Essa dispareunia geralmente tem a ver com uma doença mais exuberante, com infiltração intestinal, vaginal. Isso, às vezes, quando o pênis toca ali, a gente chama de dispareunia de profundidade. E tem paciente que evolui esse quadro de dor, que ela tem o que a gente chama de dor assíncrona, só de dor o tempo inteiro, né? Então, é muito importante você identificar essas situações, porque, assim, isso vai te dar o time do que está acontecendo ali. Às vezes você recebe uma paciente que ela já chega no consultório referindo dispareunia, dor na relação sexual, dor para evacuar. Às vezes você chega um paciente para você já chega com dor para evacuar e com dificuldade para evacuar. Então ela está dizendo para você assim, ó, eu estou com uma doença exuberante, eu devo ter uma infiltração intestinal e eu preciso investigar. E aí o exame de imagem vai me auxiliar a identificar aquela doença e definir um critério. Essas pacientes de doença mais exuberante geralmente têm uma indicação cirúrgica. Então, assim, se eu não identifico a doença, eu começo a tentar inventar. Então, eu posso começar a dar chá disso, chá daquilo. Às vezes, ela vai para um médico, ele passa uma série de medicamentos, torna o tratamento fica extremamente caro, né? E ela está sinalizando, ó, eu estou obstruindo, eu preciso ser operada, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande hoje, Cezinha, em não passar por cima do diagnóstico e nem o inverso, né? Ou seja, eu indicar ou super indicar cirurgias desnecessárias. Então eu tenho que identificar a doença, definir critério e entender sempre. É uma doença de controle clínico, mas que me traz indicação cirúrgica. Se eu entendo, identifico, aí volto a dizer, a imagem participa aí, eu consigo definir bem esse critério de tratamento e de acompanhamento desses casos. Então, assim, hoje a gente tem que ter um cuidado muito grande com a endometriose, porque a endometriose virou um atrativo cirúrgico para várias especialidades, né? O coloprocto está operando, o cirurgião oncológico está operando, e ele pode realmente operar, mas você tem que ter um ginecologista nessa história para identificar a doença e para definir critério de tratamento. Porque, assim, se um coloprocto está no consultório e recebe uma paciente com endometriose, qual é a leitura que ele faz? Ela veio aqui para ser operada, ela não veio aqui para avaliar a indicação, a contraindicação. Ela veio aqui para ser operada. Então, você tem que ter um ginecologista na história. Não pode isso passar para a mão de outra especialidade. Você tem que entender a doença, você precisa indicar, você precisa acompanhar e você precisa operar. E operar, às vezes, com equipe multidisciplinar. Você precisa do cirurgião coloprocto, do cirurgião oncológico, né? A minha equipe, a gente tem um cirurgião oncológico, um coloprocto, ginecologista, tem quem faz a imagem. Mas, assim, sempre tem um ginecologista na história para definir, para atuar naquele momento ali do diagnóstico, da cirurgia e do acompanhamento. Isso é fundamental, né? Colocar dessa forma. Sem dúvida, que é uma doença que tem estreita relação com a especialidade de ginecologia, sem Sem dúvida nenhuma. dúvida, sem dúvida. É uma doença, é uma abordagem multidisciplinar, né? Você lança Aí muita mão, você lança a mão da nutricionista, você lança a mão da atividade física. A clínica de dor nos ajuda demais, ou seja, tem pacientes que você precisa estar junto com a clínica de dor. Por quê? Porque às vezes você precisa desmontar aquela chamada memória da dor, né? Aquilo é muito importante. Então a clínica de dor ajuda muito a gente, né? Então é multidisciplinar, o coloprocto participa, o urologista às vezes participa, né? Então, assim,
Você tem que estruturar uma equipe para trabalhar com endometriose. É o que a gente faz habitualmente, né? Ter uma equipe montada para isso. Hoje, na medicina em si, nas várias especialidades, com especialização cada vez maior, a equipe multidisciplinar é fundamental em várias patologias. Sem A gente dúvida. falou, a gente falou muito de diagnóstico. Então, a gente falou de a parte clínica, de como a suspeita clínica com os sintomas dos pacientes. Mas quais são os exames que a gente poderia pedir que poderia ajudar no diagnóstico da endometriose? Boa, isso é também um tema importante, assim. É como eu te falei, há alguns anos atrás, né, se você pega alguns livros de texto, ainda tem lá, o diagnóstico de endometriose é anatomopatológico. Você precisaria de uma cirurgia, de colher um material, de fazer o estudo anatopatológico. Hoje, seguramente, a gente não utiliza a laparoscopia com essa finalidade diagnóstica. Hoje, a laparoscopia ela tem um papel fundamental, importante no tratamento cirúrgico da doença, não no diagnóstico. Os exames de imagem evoluíram muito nesse aspecto, né? Então, como eu te falei, do ponto de vista didático, eu tenho uma doença superficial, peritoneal, doença ovariana e doença profunda. O que a gente chama de endometriose profunda, ela pode envolver intestino, bexiga, apêndice, ureter. Então, assim, a doença superficial eu não vejo em exame de imagem. Isso é uma suspeita clínica. Eu tenho que conversar com a paciente, examinar, dialogar pode me levar a uma suspeita de uma doença de endometriose. Se o exame de imagem está negativo, ela tem uma clínica muito sugestiva, eu posso interpretar como uma doença superficial peritoneal e tratar dessa forma. A doença peritoneal é habitualmente um controle clínico. O controle clínico geralmente passa pela suspensão da menstruação e observar. Se ela ficar bem, eu conduzo e acompanho, porque essa doença superficial pode ficar superficial a vida inteira, mas pode evoluir para uma doença de ovário, para uma doença profunda. Se ela tem uma doença de ovário, qualquer exame de imagem, ultrassom, ressonância, eu não preciso de especialista. Ele me diz lá, aquilo provavelmente é um endometrioma ou unilateral ou bilateral. Se eu tenho um endometrioma bilateral, os dois ovários comprometidos, eu aumento a mais de 80% a chance de ter doença profunda. Então, eu tenho doença bilateral de ovário, eu tenho que investigar a doença profunda. Se eu tenho doença de ovário e essa paciente não tem dor, ela pode ter uma doença de ovário isolada. Se ela tem doença de ovário e dor, né, eu preciso investigar a doença profunda. Quando eu preciso investigar a doença profunda, aí eu preciso do especialista para avaliar na imagem. Então, eu posso utilizar um ultrassom com preparo intestinal, uma ressonância magnética. Mas o mais importante é você envolver o profissional de imagem nisso. Ou seja, por exemplo, a nossa equipe, eu trabalho basicamente com ultrassom com preparo, né? Tem o Kleber Chagas, que eu vi até que entrou aí, agradecer a ele aqui a participação. É um super especialista no diagnóstico de endometriose por imagem. Então, assim, ele já desenvolveu uma expertise muito grande no ultrassom e aquilo é um mapinha para a gente no momento cirúrgico, por exemplo. Então, na doença profunda, eu preciso de especialista, porque eu preciso identificar onde está a doença. Está intestino, se infiltrou o intestino, se ela tem risco obstrutivo, se não tem, se tem ureter comprometido, se comprometeu o rim. Isso eu consigo identificar na imagem. Mas o mais importante é assim, eu tenho alguém na imagem envolvido com o diagnóstico. A pessoa tem que fazer parte de um grupo que busca dar um apoio efetivo e buscar um diagnóstico preciso. Então, em lugar que você trabalha, você tem que buscar isso. Ou seja, eu tenho que identificar um profissional que se interesse por isso, para buscar esse diagnóstico, para estudar e para se aprimorar no diagnóstico de imagem. Porque, assim, como eu te falei, hoje eu considero claramente um período antes da imagem, né, da imagem adequada que a gente tem hoje, e depois da imagem. Antes da imagem, era tudo muito empírico. Eu entrava numa cirurgia para tentar identificar e ressecar nódulos, às vezes sem saber onde estava. Hoje a gente entra sabendo o que vai fazer, né? A gente estrutura a equipe buscando tratamento cirúrgico adequado de acordo com o que eu identifiquei na imagem. Então, o exame de imagem hoje é fundamental. E é fundamental no acompanhamento, né? No pós-cirúrgico, na paciente que eu não vou operar e que eu quero saber como é que a doença está se comportando, já que eu não sei, eu não tenho evidência de como é que ela se comporta, eu tenho que acompanhar para poder identificar. Então, a imagem é fundamental para a gente hoje. É aí que eu estou entendendo quando você falou que, às vezes, o diagnóstico dura 10 anos para você chegar ao diagnóstico. Isso tem melhorado muito, mas assim, tem um trabalho assim, muito representativo, foi um trabalho que foi feito com a USP de São Paulo, a USP de Ribeirão e a Unicamp, onde eles fizeram um trabalho, um levantamento no Brasil inteiro, contactando vários ginecologistas. No final,
ficou um diagnóstico aí por volta de 7, 8, podendo chegar até 10 anos. Esse trabalho é um pouco antigo, eu acho que isso tem melhorado muito, entendeu? O diagnóstico tem melhorado muito. Eu acho que a gente está entrando hoje numa fase, talvez, de uma preocupação de superdiagnóstico, ou seja, talvez a gente esteja entrando numa situação assim de diagnosticar muito e talvez operar muito, porque algumas equipes não têm a participação do ginecologista, como eu te falei. As pacientes estão indo diretamente para a cirurgia sem passar por uma avaliação adequada. Mas o fato, assim, a gente continua precisando do diagnóstico. O diagnóstico geralmente é do ginecologista, você não precisa ser um super especialista para buscar um diagnóstico. Às vezes você precisa do especialista quando é um caso mais complexo, quando você tem uma dificuldade maior. Aí você precisa de uma pessoa que tenha um traquejo maior com a patologia, com a doença, para tentar definir aí os critérios e talvez até o acompanhamento nos casos mais complexos, né? Tem situações assim bem pontuais na doença que você dá experiência de quem lida com ela. Por exemplo, endometriose que acomete o lado direito, ali a válvula secal, o apêndice, né? Aquilo é um diagnóstico difícil na imagem, é uma paciente que às vezes tem uma sintomatologia já mais tardia, ela vem bem, de repente ela bate numa emergência, aí é o que, não sabe, o cirurgião vai para lá, vem para cá, pensa em endometriose, você vai ver, tem uma doença ali de válvula secal, de apêndice, então são situações bem peculiares, que aí você precisa de um especialista para definir aquele diagnóstico, aquele tratamento, né? Uma paciente que tem uma lesão de reto muito baixa, que você tem que definir se vai operar, ou se o risco cirúrgico é muito grande, você tenta conduzir clinicamente, ou seja, a doença filtrativa intestinal, eu tenho duas possibilidades sim, absolutas de operar, ou no risco obstrutivo, se eu identifico que ali existe um risco obstrutivo, aí eu preciso de especialista, e da imagem adequada, eu tenho que operar, eu não espero obstruir, né? Às vezes eu pego um consultório e paciente que vem pós-obstrução, ela bateu na emergência, o cirurgião geral atendeu e resolveu a obstrução, e como ele não conhece a doença, ele não tem traquejo, às vezes ele resolve a obstrução, mas deixa a doença. Isso dificulta uma segunda abordagem. Então, a doença intestinal eu posso ter que operar no risco obstrutivo ou naquela paciente que mantém uma dor que eu não consigo controlar clinicamente. Eu tenho que operar também. Então, são situações assim, bem peculiares que você precisa estar o especialista ali junto. É, isso é até interessante para quem não é da área que está ouvindo, não, nem da área de medicina também, para às vezes não criticar o seu médico quando demora no diagnóstico. Como você está falando, é um diagnóstico difícil de fazer e Sem às vezes dúvida. demora alguns anos. E às vezes o paciente começa a criticar o seu médico por não ter feito, aí vai, depois de um tempo, a outro médico da minha especialidade que acaba fazendo diagnóstico e ela acaba às vezes culpando o anterior que na verdade não tinha, ou seja, a evolução da doença. É, em relação a, você já começou a citar alguma coisa de tratamento, vamos aprofundar mais. É, qual seria os tratamentos indicados para endometriose? E nisso vem uma pergunta aqui de Graciene Mangabeira, que diz, quando é indicado uma esterectomia total? Isso é interessante a pergunta. Às vezes, quando eu estou falando em algum evento, alguma coisa, você me pergunta isso. Se a esterectomia trata a doença. A esterectomia não trata a doença. Ou seja, a gente tem que lembrar que a endometriose é a presença do endométrio. O endométrio é o tecido que reveste a cavidade uterina. Então, a endometriose é quando eu tenho esse tecido fora do útero. Então, a doença não está no útero, está fora dele. Então, a gente se vai lá arrancar o útero para tratar, mas ela tirando no inimigo errado, né? O útero não é o inimigo ainda. Então, eu posso tirar o útero e deixar a doença, por exemplo, infiltração de reto, de apêndice, de bexiga, fica lá e sai o útero. Adiantou o quê? Absolutamente nada. Você pode até associar o tratamento cirúrgico da doença a uma esterectomia, por exemplo, se ela tem uma indicação de esterectomia. Então, uma paciente com prole constituída, que tem mioma, que tem sangramento intenso e sem controle adequado. Então, eu posso tratar a endometriose, né? Eu entrei para tratar a doença e ali você tira o útero também. Mas, na grande maioria das vezes, a gente lida com pacientes na idade, na fase reprodutiva, né? Endometriose é uma doença onde você tem uma importância muito grande como causa de infertilidade, a gente pode falar um pouco sobre isso. Então, a Era grande uma maioria... pergunta até que eu ia fazer, que era a relação da endometriose, infertilidade Pois e que é. tem endometriose em relação a engravidar, né? Pois é, então assim, essa saúde da infertilidade é importante por quê?
porque é uma causa importantíssima de infertilidade. Mas aí tem um dado interessante que a gente não pode deixar de falar também, ou seja, 50% a 60% das portadoras de endometriose cursam com infertilidade. Significa dizer o quê? Que 40% a 50% não cursam com infertilidade. Então, uma paciente de endometriose pode engravidar espontaneamente também. Cabe ao médico, ao ginecologista, identificar em qual paciente ele vai liberar para uma tentativa de gravidez espontânea, e aí ele precisa conhecer a doença para dizer assim, ó, você pode tentar engravidar espontaneamente mesmo com endometriose. E 40%, 50% vai conseguir engravidar espontaneamente. Mas ela interfere com a fertilidade? Claro que interfere. Tem casos que não conseguem engravidar espontaneamente, tem casos que não conseguem engravidar espontaneamente, e você tem que caminhar para a reprodução assistida. Então, a grande maioria das pacientes que a gente trata cirurgicamente são pacientes na idade reprodutiva. Então, eu tenho que ter um cuidado muito grande na abordagem cirúrgica, porque eu vi que Heron entrou aí. Heron é o cirurgião que trabalha com a gente trabalha junto há 10 anos. Heron é cirurgião oncológico, e o cirurgião oncológico ele tem uma tendência de entrar para ressecar tecido. Ele até lembrou numa pergunta que é o diagnóstico diferencial da endometriose com as neoplasias. Ele até colocou aqui. Pois é. Então, assim, Heron a gente trabalha junto há 10 anos, então a gente já tem todo esse traquejo, mas a visão do cirurgião oncológico é de ressecar tecido. Na endometriose, o conceito é outro, ou seja, eu vou recuperar órgãos ali, né? Então, eu vou recuperar um ovário, vou tentar melhorar uma condição de uma trompa, vou tentar melhorar aquela arquitetura, aquele ambiente pélvico para melhorar a condição para uma gravidez. E eu posso melhorar tanto numa cirurgia para levar ela para uma gravidez espontânea. Isso pode acontecer. Às vezes não, às vezes mesmo com a cirurgia eu preciso encaminhar para a reprodução assistida. Então, a histerectomia raramente está indicado no tratamento cirúrgico da endometriose, a não ser, como eu falei, numa paciente de prole constituída e que tem uma patologia de útero que necessite de tratamento cirúrgico, né? Então, a infertilidade faz parte do nosso contexto, do nosso cuidado nas pacientes com endometriose. Então, toda equipe tem que entender isso, como o Heron está perguntando aí, ou seja, quando a gente tem uma suspeita oncológica, mesmo assim a gente vai com o cirurgião oncológico, com o ginecologista, nossa equipe sempre tem esse cuidado de fazer tudo de acordo com o que a patologia requer. Se é uma doença oncológica, obviamente, a abordagem é mais agressiva, né, dentro dos critérios oncológicos. E quando tem cirurgia oncológica envolvida, o critério oncológico supera todos os outros, né? Mas mesmo nessas condições, se você está dentro de uma equipe multidisciplinar, você faz um aconselhamento reprodutivo. O que é isso? É a possibilidade hoje de uma suspeita oncológica, ou até numa doença, numa cirurgia que a gente entenda como mais agressiva para a pelvis, a gente, por exemplo, orientar a colheita de ovos para congelar, para depois fazer a transferência, né? Então, isso chama-se aconselhamento reprodutivo, que deve estar ali envolvido em toda aquela equipe que trabalha com endometriose, e todos estão imbuídos disso quando a equipe trabalha junta, coesa e uniforme, né? Isso é muito importante. Perfeito. E para um exemplo aqui, uma pessoa que está aqui no ouvinte, Pimentel Mone, diz que tem endometriose e teve 4 filhos. Então, o exemplo... A gente acabou de falar, né? Ele acabou de falar. Bom, e aí, a gente também não podia de falar em relação à doença, como tal, o tratamento, o diagnóstico da doença, especificamente no SUS, certo? Paciente que não tem o convênio, especificamente aqui na Bahia. Aqui na Bahia, durante muito tempo, a gente teve uma desassistência total e absoluta, né? Durante muitos anos, assim, a gente ficou totalmente sem assistência para endometriose, somente a abordagem cirúrgica. Não sei se 2 ou 3 anos para cá, não sei exatamente, o Hospital da Mulher passou a ter um serviço de endometriose. Quem atua lá são membros da nossa equipe, né? Heron, que está aí, e Paulo Vitor, que é o Colo-Pro, que a gente trabalha na mesma equipe, e eles realizam esse procedimento cirúrgico lá no Hospital da Mulher já há 2 ou 3 anos, não me recordo exatamente, talvez Heron possa colocar aí para a gente. Tomara que isso volte, né? Porque agora com a pandemia, o Hospital da Mulher foi, assim, desativado uma boa parte dele, né? A gente não sabe exatamente como é que isso vai ser retomado depois, né? O fato é que os recursos de saúde foram gastos de uma forma assim não muito
como deveria ser, né? O vídeo e os respiradores que foram comprados em loja de maconha, que nunca se viu mais o dinheiro. Então, esses recursos para a saúde pública, tomara que a gente continue tendo depois dessas situações que foram criadas, né? Principalmente aqui na Bahia, para que a gente possa retomar o que vinha sendo feito no Hospital da Mulher, que tinha um serviço que tratava a Heron entrou aqui, ó, mais de 2.000, alguma coisa, deixa eu Mais de ver, 200 pacientes operadas mais de 200 pacientes operados. e Então, tomara tratadas e operadas. Ele falou que tem 3 anos, vai fazer em outubro agora. 3 anos. Então, tomara que Três isso anos. retorne, né, que a gente possa continuar contando com esse serviço, né? Então, assim, um serviço qualificado, é uma parte da equipe da gente que está lá e fazendo um trabalho muito bom, muito bem feito. Infelizmente, com essa pandemia, muito serviço foi parado, certo, a nível de SUS, as coisas deslocadas para o tratamento, apesar da necessidade, mas também eu acho que está na hora de abrir ambulatórios e Pois é, começar a pensar nas outras patologias que também matam. A gente tem que começar a pensar isso, matam e também levam sequelas. sem Eu acho que é dúvida. importantíssimo. Vamos falar agora um pouco do nosso outro tema, certo? Que seria mioma. Então, o que seria o mioma, certo? Quais são as causas dele? Se ele pode causar, vem também de causa hereditária. O mioma é outro desafio, assim, porque mudou muito o perfil da mulher como um todo, né? Alguns anos atrás, o tratamento de mioma era esterectomia. Então, você tinha mioma, o útero estava condenado e ia perder esse útero, não tinha jeito. Mas, assim, a grande maioria das mulheres pariam muito cedo, né? Constituíam prole muito cedo. Então, se tirava o útero de quase todo mundo. Eu me recordo uma época, doutor Augusto Teixeira, que você lembra, todo mundo lembra muito Muito. dele, cirurgião. Trabalhei com ele. Tá vendo? Então, o doutor Augusto, uma certa feita, ele chegou lá no Hospital Português, aquele mapão que fica assim na parede, olhou e aí ele fez uma reflexão que isso marcou. Ele dizia assim: dentro de algum tempo, acho que a natureza vai trazer as pessoas, as mulheres sem útero e sem vesícula, porque está tirando tanto que a leitura da natureza aqui não serve para nada. Então, se tratava mioma com esterectomia. E como a mulher mudou muito esse perfil dela, ela está parindo mais tarde, ela está priorizando carreira, vida profissional. Então, assim, ela deixa para parir muito tarde e ela dá chance às patologias, né, do útero surgirem e os miomas estão lá. Então, assim, hoje a gente tem um desafio de tratar mioma sem tirar o útero. Então, aí entrou uma série de situações. Aí entra a cirurgia esteroscópica, por exemplo, que eu acho que foi a coisa que mais revolucionou o tratamento de mioma, porque o mioma submucoso eu não tinha como tratar, não sei, abrindo o útero, que eu comprometia totalmente o futuro reprodutivo. Hoje eu acesso por cavidade natural e trato de mioma submucoso. E aí veio a laparoscopia, e aí veio a cirurgia vaginal, e aí veio a embolização de mioma, que é uma alternativa que você pode usar hoje para tratar. Então, assim, mudou muito esse conceito de como tratar o mioma sem tirar o útero. O desafio que o ginecologista tem é esse hoje. Não é uma doença hereditária, ou seja, não é porque a mãe teve, a filha necessariamente vai ter. Tem uma tendência familiar no mioma, mas não tem uma hereditariedade. Existe uma tendência de raça no mioma, né? A raça negra tem em torno de 30% a 40%, uma incidência maior em relação às demais raças, portanto, aqui na Bahia, como a gente tem uma população afrodescendente maior, a gente tem um diagnóstico muito maior de mioma, portanto, ginecologista na Bahia para entender e tratar melhor o mioma cada dia mais, porque aqui tem uma incidência muito grande. Só para informação, a Graciane disse que também no Hospital Irmã Dulce tem uma equipe que atende mulheres com endometriose pelo SUS. E o Heron disse que o serviço fechou em março e vai abrir agora, provavelmente final de agosto, início de setembro. Bacana, não sabia desse Maduce, não. Que bom que tem também. Pronto. Bom, e como é que a gente pode detectar o mioma? Quais são os melhores exames para a gente detectar um paciente que tem mioma? Mioma, Cezinha, mioma é imagem, não tem outra forma de identificar mioma, né? Também, assim, a imagem, como melhorou muito, né? Antigamente o ultrassom ia lá, mioma, e acabou, você não sabia onde estava o mioma, do que mioma se tratava, do que ele comprometia, né? Então, hoje, a imagem define muito bem para a gente. Eu gosto muito da ressonância no mioma, eu gosto muito da ressonância utilizando o contraste, eu vejo como é que está a captação
do contraste, se aquele mioma está vascularizado e está captando muito ou não. Então, assim, o diagnóstico para mim é a imagem. Eu uso muito a esteroscopia para avaliação de cavidade, porque a gente sabe do mioma o quê? O mioma ele tem três possibilidades de comprometer de alguma forma a mulher, ou seja, ele pode às vezes sangrar muito, ele pode comprometer a fertilidade. Os miomas que sangram muito e comprometem a fertilidade, basicamente são chamados de miomas submucosos, que estão dentro na cavidade, por motivo óbvio, ele está na cavidade, ele sangra, ele compromete a fertilidade. Então esses são os que sangram e comprometem a fertilidade. E esses são os que você consegue tratar por esteroscopia. A esteroscopia revolucionou a forma de tratar o mioma submucoso, né? Uma forma assim, extremamente interessante e com uma resolutividade muito grande. E a outra possibilidade é quando ele fica muito grande, ele começa a ter sintoma compressivo, ele ocupa um espaço ali que originalmente não era dele, pode comprimir o reto, ela ter dificuldade para evacuar, pode comprimir a bexiga, ela urinar toda hora, a vagina, ter um desconforto na relação sexual. Então, o que a gente sabe também é o quê? Eu preciso tratar 20 a 30% dos miomas, estatisticamente falando, significa dizer que 70 a 80% vão passar a vida inteira com a mulher sem causar nenhum transtorno para ela. Eu não preciso sair tratando tudo quanto é mioma. Então, eu preciso identificar qual é o mioma, né, e por que eu vou tratar. Porque ele está sangrando muito, porque aquela paciente precisa engravidar e está comprometendo. Se ele está muito grande, está trazendo algum desconforto, né? Se é uma paciente que está assintomática, não quer engravidar, não tem desconforto e tem mioma, eu acompanho, vejo qual é o comportamento dele. E aí tem um dado curioso, eu também não sei como ele vai se comportar ao longo da vida, né? A grande maioria se comporta bem, por isso que a maioria você não precisa tratar. Mas alguns vão fugir de controle, e se eu estou acompanhando, identifiquei bem previamente, eu sei qual é o comportamento daquele mioma e em que momento eu posso vir a precisar tratar e como tratar aquele mioma, entendeu? Isso é bem interessante. Então, nem sempre a indicação do tratamento cirúrgico está indicado quando se faz o diagnóstico de mioma. Muitas vezes você pode esperar, certo, acompanhar esse quadro e aí seria o tratamento, seria o cirúrgico, e sem o tratamento cirúrgico, você pode dar o paciente como curado. No caso do tratamento cirúrgico, sim, porque normalmente você trata o mioma cirurgicamente tirando o mioma, né? Então, se eu faço lá uma miomectomia, ou por laparoscopia, ou por esteroscopia, ou por cirurgia convencional, que seja, eu tiro o mioma, eu tratei aquele mioma. O que é fato, assim, é muito difícil, às vezes, você tratar todos os miomas de uma mulher, né? Uma mulher que tem vários nódulos, porque, assim, eu tenho que ter noção de que, às vezes, o tratamento pode ser pior do que o mioma. Se eu agrido muito aquele útero e provoco muita cicatriz, muita agressão, talvez eu não tenha entregue resultado ali. Então, eu vou tratar os miomas que requerem tratamento. Nem todos precisam de tratamento. E tem mulher que nenhum deles precisa de tratamento, como eu falei aqui. Tem mulher que vai passar a vida inteira com mioma sem causar nenhum transtorno. Hoje a gente tem uma técnica que eu gosto muito, assim, que é a embolização de mioma. Isso não é feito pelo ginecologista, isso não é feito para todas as pacientes, né? A gente tem que respeitar as indicações, mas é uma alternativa interessante em determinadas situações que a abordagem cirúrgica é muito complexa e que você pode trazer um risco muito grande para o útero, né? Aqueles múltiplos nódulos, aqueles nódulos transmurais que atravessam a parede inteira. A embolização é um procedimento endovascular, né? Estou falando Eu aqui ia, com eu ia entrar, eu ia entrar até, Estou eu ia entrar até falando, nessa pergunta, que tô era em falando aqui relação. com Cezinha. Então, assim, não é o ginecologista que executa, é o cirurgião vascular, é o radiologista intervencionista, Intervencionista, exatamente. mas o ginecologista é que indica, é que contraindica, é que acompanha, é outra história também, né? Ou seja, se eu mando uma paciente para a Cezinha, eu estou mandando, dizendo assim, ó, eu não estou mandando uma ali para se avaliar o mioma. A interpretação que você vai ter é que você chegou ali para embolizar. Então, eu tenho que saber se aquela indicação foi bem feita, porque o colega radiologista ou vascular, ele vai executar uma técnica. Por quê? Porque ele tem habilidade para aquilo, ele tem conhecimento para aquilo, que não é uma expertise do ginecologista, né? Mas o diagnóstico é dele, o acompanhamento e a indicação é sempre do ginecologista. Não, e aí isso é interessante porque às vezes também chega no consultório o paciente para fazer embolização. E sempre é importante que a indicação tem que ser do ginecologista, certo? Uhum. Nesse momento aí, o cirurgião vascular, mas é o cirurgião endovascular que faz cirurgia minimamente invasiva por via
endovascular, ou radiologista intervencionista, que também é, aborda essa técnica, tem que ser a indicação do ginecologista, certo? E para ele fazer. Aí ele é realmente, unicamente, um executor do caso. Às vezes, lógico, ele pode discutir o caso, e tem que discutir o caso do ginecologista em relação à indicação da maneira que ele irá abordar. Perfeito. Mas é importante você falar também disso aí, a gente falar um pouco mais da embolização, que o objetivo da embolização não é tratar exatamente, não é a embolização que vai tratar, muitas vezes. Às vezes ela vamos dizer assim, um pré-operatório para você, ou seja, faz a embolização para depois você vir intervir e tirar o mioma, aquele mioma grande. Então, eu queria que você falasse um pouco em relação a isso, se você vê realmente uma grande vantagem, às vezes, nesse mioma grande, a possibilidade de sangrar bastante, você fazer a embolização antes. Perfeito. Isso é importante que você colocou aí. Ou seja, a embolização ela tem assim uma situação bem peculiar na indicação. Ele tem assim duas ações esperadas numa paciente que vai embolizar. Eu tenho o controle de fluxo e redução de volume. O controle de fluxo, numa embolização bem feita, um profissional que tenha experiência com a técnica, é imediato. Ou seja, eu tenho aquela paciente que sangra muito, que eu preciso parar aquele sangramento. A embolização aí tem uma indicação assim perfeita naquela história. A redução de volume ela se dá ao longo de um tempo. Eu preciso aí de em torno de 9 meses, 1 ano, sendo que a redução mais aguda ocorre ali nos 4, 6 primeiros meses, é quando ele reduz o volume de uma forma mais intensa. Então eu espero duas ações, controle de fluxo e redução de volume. Então, vão ter determinados pacientes com a redução de volume que a embolização traz, que eu não preciso manipular depois. Eu consegui ele botar num tamanho, numa posição que não compromete, eu não preciso manipular. E tem aquilo que você falou aí, que é muito importante. A embolização, às vezes, ela torna factível uma miomectomia, ou seja, ela diminui o risco de uma miomectomia terminar num comprometimento uterino e até numa histerectomia, né? Então, eu posso reduzir, tirar a vascularização, controlar fluxo, melhorar a condição clínica do paciente e abordar depois, né? Então, assim, a junção de técnicas para ajudar na recuperação daquele útero. Então, às vezes eu consigo resgatar um útero que estava totalmente comprometido, né? Recentemente, muito recentemente, uns 2, 3 anos atrás, eu tive uma paciente do interior de Itaúna, né? Ela tinha um útero enorme, com vários nódulos, uma paciente ainda virgem, mas ia casar e não queria tirar o útero, ela veio para aqui, eu indiquei a embolização, nós fizemos, 1 ano depois eu levei ela para a cirurgia, a miomectomia dela, terrível, difícil, um útero que teve ter sido todo reconstruído, você sai do centro cirúrgico com as perspectivas assim, de ter que voltar para o sangramento, ou que aquilo não vai dar muito certo. Essa paciente eu já fiz uma esteroscopia posterior, está com uma cavidade muito boa e tal, assim. A gente juntou ali a cirurgia, a embolização, a esteroscopia de controle no resgate daquele útero, né? Então, a embolização tem um papel muito interessante aí nessa condição de tornar possível um tratamento cirúrgico com um menor risco para aquela paciente, sem dúvida nenhuma. Você citou agora a estereoscopia, vem uma pergunta de Graciene, se na estereoscopia precisa de sedação e se é feita no centro cirúrgico. A estereoscopia, em tese, você pode fazer em consultório. Às vezes você usa uma ótica muito fininha, então você pode fazer em consultório. Assim, ó, eu fiz muito tempo estereoscopia em consultório. Tenho uma ótica, eu tenho até hoje esse equipamento, mas eu não uso mais em consultório. Aqui em Salvador, a gente tem uma peculiaridade, sim, a gente tem uma atividade muito grande de hospital-dia, né? Então, com os equipamentos disponíveis e com sedação. E, assim, eu atuo muito em estereoscopia hospital-dia, eu entro com uma camisa diagnóstica e quando eu encontro uma patologia, eu já estou ali com ela sedada, eu dilato, entro com ressecto e trato. Ou seja, eu fazendo hospital-dia com sedação me permite tratar. No consultório, para fazer abordagem cirúrgica, eu acho que tem serviço que fazem, eu acho uma coisa complicada, acho desconfortável e falo isso tendo feito durante muitos anos estereoscopia diagnóstica em consultório.
Mas, assim, tinham pacientes que era uma situação muito desconfortável, que tendo uma estrutura como a gente tem hoje, de hospital dia, com a sedação, com a segurança e com um conforto maior, eu prefiro trabalhar dessa forma e recomendo que seja assim. Eu acho que eu trabalho hoje com mais segurança e com mais conforto assim. Mas é possível se tratar e se fazer procedimentos estereoscópicos em consultório. Como se faz endoscopia digestiva alta, muita gente fez ou faz em consultório. Eu sou de uma época que até colonoscopia, me lembro no Roberto Santos, em uma determinada época, você fazia colonoscopia ambulatorialmente. Mas é muito desconfortável em determinadas situações, né? E hoje, com essa história de processo, e tudo, eu acho que você tem que ter um cuidado em abordar isso a nível ambulatorial. É, de novo, a Graciane, pergunta o consultório. Isso, liga, no caso dessa pergunta, onde ele atende, Graciane, seria importante, ele pode ligar para a BM, Associação Baiana de Medicina, que lá eles vão informar onde o doutor Carolino atende. Em relação ao mioma, agora vamos falar em relação ao mioma com a infertilidade. Existe relação? E se for, o que fazer no caso? Mioma é isso que eu falei, né? Mioma tem a ver também com infertilidade, principalmente os miomas submucosos, né? Então a gente divide o mioma em submucoso, que ele está dentro da cavidade uterina, e intramural, ele está na parede, no miométrio, né? Na parte muscular do útero, e o subseroso cresce fora do útero. Os miomas que interferem diretamente com a fertilidade são chamados de miomas submucosos, que estão na cavidade uterina. Mas nem sempre o mioma tem essa separação. Ele é todo submucoso, ele é todo intramural, ele é todo subseroso. Eu posso ter um mioma intramural com projeção para a cavidade. Esse seguramente também interfere com fertilidade, né? Então, assim, eu preciso identificar qual é o mioma. Então, se eu tenho um componente submucoso, obviamente, ele compromete fertilidade. Se é um mioma grande, compromete muito a parede uterina, obviamente vai comprometer, porque você vai competir na expansão, no crescimento do útero, com a gravidez, e o mioma vai ser mais estimulado. O mioma é um tumor hormônio dependente, na gravidez ele tende a crescer também. Então, às vezes você trata ele para não evoluir para uma complicação na gravidez. Mas assim, volto a dizer, nem toda mulher com mioma e infertilidade precisa tratar o mioma. Eu posso ter lá uma outra causa de infertilidade não ligada ao mioma, que necessariamente eu não preciso ir lá tratar aquele mioma, né? Mas quando ele está envolvido no compromisso da fertilidade, eu preciso tratar, sem dúvida nenhuma. Aquela coisa, fazer o diagnóstico, às vezes, aquilo que a gente está pensando da patologia tem algo associado que pode ser a causa, nisso, principalmente da fertilidade, que tem várias causas envolvendo, sem dúvida Perfeito. nenhuma. E, como a gente falou também da endometriose, agora do mioma. Também tem, hoje a gente tem, que é até mais fácil, mas a gente tem hoje no SUS facilidade de a gente ter o diagnóstico, o tratamento, inclusive, que a gente até citou aqui, se tiver necessidade de fazer uma embolização. Cezinha, SUS a gente tem dificuldade, eu acho, em quase tudo, né? Assim, é uma desassistência total e absoluta. Assim, o que a gente, por exemplo, esteroscopia no SUS, que é um tratamento super Eu ia interessante para o perguntar. miomucoso, a gente tem no SUS, tem, mas assim, vai ver o tempo que leva para uma paciente dessa conseguir chegar no centro cirúrgico para tratar o mioma submucoso por esteroscopia, né? Até alguns anos atrás, aqui na Bahia, só tinha o SICAM fazendo. Agora tem o Hospital da Mulher, tem a Irmã Dulce, o Roberto Santos, agora eles fecharam a ginecologia. Então, assim, o SUS tudo é muito complicado. Tomara que isso possa mudar de alguma forma, né? Estou muito preocupado com o SUS. No Hospital da Mulher tem? O Hospital da Mulher tem, né? Como eu falei, o Hospital da Mulher tem também, mas também é uma fila muito grande, mas tem, né? Mas assim, tomara que volte. Eu estou muito preocupado com a questão de saúde pública aqui. Eu acho que se gastou muito e se gastou mal, a gente sabe disso, né? A gente teve um desvio nessa área aí. Mas assim, tomara que a gente consiga retomar isso no Hospital da Mulher, tomara que a gente consiga ampliar para outros serviços, né? A gente tem um estado muito grande, muito desassistido. A gente tem que lembrar que a demanda dos hospitais de Salvador não são a demanda de Salvador, é a demanda de um estado inteiro, né? Porque se a gente tem dificuldade em Salvador, você pode imaginar o que acontece no interior, né? É uma desassistência total e absoluta. Então, a gente tem, mas a gente ainda tem ainda de uma forma insuficiente, que precisa melhorar muito, que precisa fazer isso.
de uma forma mais efetiva, né? A gente sabe que é muito difícil, né? Um país muito grande, muito pobre, um estado também grande, com a diversidade grande de renda, de escolaridade. Então, a gente precisa melhorar muito isso. Tomara que a gente possa estar vendo aí uma situação de melhora daqui a um tempo, porque ainda é uma situação muito, muito complicada. E no interior também, aqui a gente tem, tanto para essas duas patologias, já é mais complicado você fazer onde tratar, onde ter alguém que acompanhe, fazer Sem dúvida. diagnóstico. Sem dúvida. Salvador é difícil, a gente pode imaginar o que acontece no interior, né? É muito complicado, realmente. Então, a demanda daqui dos hospitais tem muito a ver com a demanda do interior, porque você não equipa o interior de uma forma que possa dar uma assistência adequada de forma nenhuma, né? Voltando aqui ao tema da meteoróide, que vem a outra pergunta, é, como identificar uma bexiga com problemas relacionados com a endometriose e qual exame poderia ser feito? É ótima essa pergunta. A doença de bexiga, a principal suspeita na doença de bexiga geralmente é assim, aquela paciente que tem cistite de repetição ou que tem hematúria. Então, aquela paciente que tem hematúria, você não tem uma causa, você trata a infecção, ela volta, ela tem um desconforto, aquela paciente pode ter um envolvimento de bexiga. E aí tem um dado interessante, porque assim, se ela vai ao urologista, ele tende a ir para a cistoscopia. E a endometriose, quando ela infiltra bexiga ou reto, ela infiltra de fora para dentro, né? Então ela vem da serose em direção à mucosa. Na cistoscopia eu vejo mucosa. Então eu entro com o cistoscópio, se eu entrar com o cistoscópio, se não tiver uma doença infiltrativa até mucosa, eu não vou ver. E não tem nem como biopsiar para tal diagnóstico. Então a imagem é que vai me dizer, ou seja, aquela doença está infiltrando bexiga e até onde. E a imagem hoje, a gente tem uma definição tão interessante que na doença de bexiga, ela identifica o local da lesão, a infiltração, se vai até mucosa ou não, e é muito importante, às vezes, medir a distância por ureter, porque na abordagem cirúrgica eu preciso saber isso, onde eu vou ressecar e se eu vou, porventura, estou muito próximo de ureter, que eu possa comprometer, né? Então, a doença de bexiga é uma doença de uma incidência menor, mas importante, por isso que lá atrás eu falei, às vezes a gente precisa da presença do urologista, você fazer uma ressecção, você vai às vezes abrir a bexiga, ter que reparar aquilo ali, e às vezes ela tem infiltração de ureter também, né? É uma diferença assim, que a doença de bexiga é uma doença que nasce na bexiga, a doença de ureter não nasce nele, geralmente é uma doença paracervical que infiltra o ureter e que pode levar a ter uma obstrução ureteral. Se eu já peguei em consultório paciente com obstrução ureteral com exclusão renal. Então, ela não teve um diagnóstico, ela foi comprometendo aquele rim, comprometendo, quando ela foi para o diagnóstico, ela tinha exclusão renal. Então, às vezes, você precisa abordar também o ureter. Às vezes, isso é um marco anatômico na cirurgia de endometriose profunda, mas às vezes você tem que reimplantar, você tem que fazer uma anastomose de ureter, às vezes tem que fazer uma ressecção de bexiga. Mas a suspeita vai nessa linha, ou seja, naquela paciente que está fazendo, às vezes, infecção de repetição ou hematúria, ou às vezes se detecta no exame de imagem para endometriose profunda, que tem também lá uma infiltração de bexiga que você descobre naquele momento. Perguntaram até se o exame de imagem poderia ser a ressonância, seria um bom exame para isso. É um bom exame, sim, Cezinha. A ressonância é um exame interessante, mas volto a te dizer, o mais importante na imagem é o envolvimento do radiologista no diagnóstico. Não pode ser assim, aquela ressonância que faz de qualquer forma, ou seja, a gente diz muito assim, o ultrassom ele é muito operador dependente, a ressonância não seria. Para mim também é, ou seja, a ressonância também tem ali é muito operador dependente. Então, tendo um operador interessado, é um método assim, excelente para o diagnóstico de endometriose, principalmente para a infiltração de ureter. Tem uma técnica que é utilizada chamada uroressonância, onde você define com mais precisão aquele agravamento da doença ureteral, entendeu? Então, tem um papel importante, sim, sem dúvida nenhuma, desde que tenha um profissional ali na máquina interessado em buscar o diagnóstico. Dentro do seu currículo, está falando que é especialista em cirurgia minimamente invasiva. Fale um pouco sobre isso para quem está assistindo a gente. O que é isso e onde é usado isso na ginecologia, por exemplo? A cirurgia menos invasiva, assim, hoje, basicamente,
grande parte da abordagem cirúrgica em ginecologia a gente consegue fazer por cirurgia minimamente invasiva, né? Cirurgia invasiva é o quê? É a esteroscopia, que é um procedimento feito por cavidade natural, você não tem ponto, não tem corte, é tudo por cavidade natural. A videolaparoscopia, né, que ao invés de você abrir aquelas incisões enormes que fazia antigamente, o mediano, aquele fanistil alargado, às vezes. Então, assim, hoje você consegue fazer essa abordagem por cirurgia laparoscópica, que é uma punção umbilical com a entrada da ótica na câmara, e as punções acessórias, 2, 3 ou 4, às vezes, punções acessórias ali para fazer a abordagem. Então, é aquela cirurgia que você tem uma incidência menor de infecção, é esteticamente muito melhor, né? Até a abordagem, por exemplo, a laparoscopia na doença profunda, a qualidade da imagem que a gente tem, como a microcâmara tem um aumento na capacidade da definição da imagem, é melhor do que a olho nu, ou seja, eu consigo realizar uma cirurgia melhor, né, do que ao céu aberto, porque o céu aberto é meu olho, ali é o olho da câmera, que consegue dar uma definição de imagem muito melhor. Então, a cirurgia mini-invasiva passa por tudo isso, né? Numa agressão menor, entregando um resultado, na boa parte das vezes, bem melhor. Entrou também a doutora André Goiana, que trata muito também em relação à embolização de André, mioma e faz muito bem. André é um parceiro, né? O primeiro caso de Isso, embolização aqui na Bahia foi uma paciente minha que foi o André que fez, nós estamos São Rafael em 2004, ele deve lembrar disso. Então, assim, é um prezado amigo e uma pessoa muito experiente nessa área, um parceiro de muito tempo aí nessa história de tratamento de mioma. Bom, a gente falta 2 minutos, já está terminando. Eu quero agradecer a Carolino, certo? Quero agradecer também quem estava ouvindo a gente, presente, com as perguntas. Eu ouvi perguntando, o doutor Carolino atende, ligando para a BM, vai ser dito o consultório dele, onde ele atende, sem dúvida nenhuma, certo? E esse tempinho que resta aí, esse 1 minuto e meio, deixar para você, meu amigo, se despedir e falar o que ainda deseja, que a gente não abordou aqui. Cezinha, primeiro agradecer, né? Agradecer a ABM pelo espaço, agradecer a você aí, um amigo aí querido da ABM, pela parceria aqui nessa live, né? É uma iniciativa muito interessante, tomara que perdure aí por muito tempo, né? A gente conseguiu Com agora, certeza. a gente tem o novo normal agora, eu acho que passa muito por essa questão da educação continuada sem sua casa e podendo fazer isso, fica gravado, as pessoas podem acessar depois, né? Então, assim, acho que é muito importante a gente discutir isso com quem está no dia a dia, quem está lidando com aquilo no seu consultório, no centro cirúrgico, né? Então, foi muito bacana. Eu acho que a gente falou aí de 2 patologias muito prevalentes, né, na ginecologia, e que traz muitos questionamentos, muitas dúvidas, né? Acho bacana. Então, só me resta agradecer e me colocar sempre à disposição aí da BM, de você, aí nosso futuro presidente, provavelmente aí da BM. Então, agradecer sempre, estou sempre à disposição e dar um grande abraço aí para você e saúde para todos, quem estava aí assistindo, quem vai ver depois. Muito obrigado aí pela presença, pelo prestígio. Pode ver no YouTube que já vai terminar. O YouTube vai estar tudo gravado, quem não assistiu todo. E boa noite.